Olha aqui, gente, no nosso bate-papo de hoje eu tenho a honra, a alegria de receber minha amiga, presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, Kátia Bogeia. Kátia Bogeia, que prazer te receber, minha amiga. Chega mais. Querida do meu coração. Pena que a gente não pode se abraçar, mas a gente pode se cumprimentar e dizer que é uma alegria receber você aqui. E que maravilhoso para o Maranhão que é ter você agora à frente. E quando eu vi o seu nome, eu falei, uau, que maravilhoso, porque você, acho que mais que ninguém nessa terra conhece de patrimônio, conhece de memória e tem essa sensibilidade. Primeiro, bem-vinda. Obrigada, Paulinha. Queria agradecer todo o seu público, esse carinho. E, olha, você foi um pouco responsável por isso, viu? Me conta. Quero saber. Quando nós estávamos lá em Barreirinha, naquela missão de fazer aquela procissão para Nossa Senhora da Conceição. Sim, lembro. E também aquela praça que nós inauguramos para Nossa Senhora Aparecida, né? Foi. E a gente conversando, não sei se você lembra, eu te contando que eu já estava aposentada, né? Foram 39 anos dedicados ao patrimônio cultural brasileiro. Nacional, a história do Brasil toda, né? E aí eu achava que eu já tinha cumprido a minha missão e que eu já tinha dado muitas coisas para a minha terra, o Maranhão, para a minha cidade, que eu amo tanto, São Luís, e para o meu Brasil. Mas o chamado foi mais forte. Eu acho que o patrimônio está no meu DNA. Sim. E acho que eu ainda posso contribuir. Então, aceitei o convite do prefeito eleito, Eduardo Braide, que pediu, olha, a cidade precisa, por favor, venha. Mas agradecemos ao Eduardo Braide, porque Kátia conhece como ninguém essa cidade e a memória do Brasil, que precisa desse olhar sensível. Não é? Você teve à frente aí do IFAM muitos anos da sua vida, uma dedicação, né, toda a história da tua vida para a memória do nosso país e do nosso Maranhão. Tem muita coisa para você cuidar. E eu quero saber como é que você está conseguindo dormir, porque você deve ter tantos projetos. Conta pra gente, Kátia, o que você de primeiro percebe nesse momento na cidade, sendo patrimônio cultural do mundo, da história, do nosso Brasil, São Luís nesse momento e as nossas memórias. São Luís é uma ilha muito especial. Eu sempre digo que uma ilha que tem a designação de ser a Ilha do Amor, a responsabilidade é muito grande. Além disso, o Centro Histórico de São Luís foi declarado pela Unesco Patrimônio Mundial. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, tanto do poder municipal, quanto do poder estadual e o federal. E da sociedade também, que é a principal guardiã desse patrimônio. Mas os desafios são muitos. E eu acho que hoje, no Centro Histórico, depois de várias obras estruturantes, programas, como o primeiro grande programa de reabilitação urbana do Centro Histórico foi o programa Reviver, foi um programa tão forte, tão contundente, que até um bairro do centro, que é a Praia Grande, ficou conhecido como Reviver. Né? Então, o PAC das Cidades Históricas, que eu participei diretamente e contribuímos com obras estruturantes, mas eu acho que o principal gargalo do Centro Histórico hoje, para a sua preservação, para a sua gestão, é a questão da mobilidade urbana, Paulinha. Então, eu acho que eu vou me dedicar com a minha equipe, junto com o prefeito e com todas as outras secretarias da prefeitura, de tentar resolver a questão da mobilidade urbana no centro, dos estacionamentos, porque, veja, esse estoque imobiliário, essas edificações, apesar de serem excepcionais, de valor excepcional para o mundo, é muito difícil você conseguir fazer a restauração e a sustentabilidade, a manutenção dessas edificações. São sobrados enormes, com mais de 1.500 metros, 2.500 metros quadrados, então é difícil a manutenção. E esses imóveis, apesar dessa importância, o valor deles não é tão alto, porque não existe o interesse do setor imobiliário em ocupar esses imóveis por conta dos estacionamentos, da mobilidade, de como você vai
morar ali, colocar um negócio ou qualquer outro uso, mesmo que seja institucional, se você não tem como chegar, se você não tem como acessar. Então, assim, eu acho que hoje fizemos grandes obras estruturantes, como é o caso da Rua Grande, Praça Deodoro, Praça do Panteão, Praça da Alegria, a Avenida Pedro II, com a Praça Yara Mãe d'Água, Benedito Leite, e várias intervenções em edificações, né? A Casa do Tambor de Crioula. Posso passar aqui o programa inteiro citando, mas nada disso se resolve se você não tem harmonia deste centro com a questão dos estacionamentos e também trazer de volta a habitação. E a vida, não é? A habitação é que dá a vida. Sim, porque com certeza. Quando você tem o centro hoje desequilibrado, ele é mais comercial e institucional. Portanto, de noite, a cidade, o centro fica vazio porque você não tem as pessoas morando. Quando você mora, você tem a farmácia ao lado, você tem a pequena mercearia, você tem um serviço. Então, o ideal é que o centro possa voltar a ter essa harmonia de uso entre a habitação, o comércio e o institucional. Agora, cada uma dessas edificações tem uma história por trás dela, né? Tem um legado que precisa ser respeitado, tem também uma fachada, enfim, e vem trazendo à cidade essa vida, né, que traz para nós isso de ser patrimônio. Então, esse cuidado precisa ser de todos, não é? Dos proprietários, tomarem consciência da importância que é cada um daqueles imóveis, não é? Da esfera federal, estadual, né, municipal, todo mundo junto, formar um grande movimento para a gente transformar aquilo num espaço maravilhoso, como a gente vê em Recife, por exemplo. Na verdade, a nossa Constituição de 88, que a gente denomina carinhosamente de Constituição Cidadã, ela foi muito sábia, porque ela diz o seguinte, que a proteção do patrimônio cultural brasileiro, ela é responsabilidade dos 3 entes, do federal, do estadual, do municipal e do principal ente, que é a sociedade. Então, todos têm a sua parcela de responsabilidade em cuidar da sua história, da sua memória, daquilo que nos identifica enquanto maranhenses, enquanto ludovicenses, enquanto brasileiros. Agora, outra pergunta que eu tenho para você, por exemplo, eu tenho aqui na minha mente uma fantasia que pode ser uma loucura, uma grande loucura, mas é uma coisa que eu sempre quis perguntar para quem lida com o patrimônio. Por exemplo, a gente sabe que a cidade de São Luís foi fundada pelos franceses, portugueses, ou seja, toda essa gente também de fora tem também a sua essência ali. Não seria talvez interessante convocar também essas forças, né, dos franceses para estarem junto nesse resgate dessa história e dessa memória que também é deles? Na verdade, São Luís é uma cidade única. Quando ela foi declarada Patrimônio Mundial, na reunião lá na Itália, da Unesco, ela concorria com 80 cidades. Hoje, no mundo, só existem apenas 1.332 patrimônios mundiais. É um clube muito seleto. Então, essa cidade ela foi reconhecida como uma cidade excepcional. E excepcional por quê? Primeiro, ela foi fundada por franceses. O traçado urbano dela, as ruas, o traçado urbano é espanhol. As edificações são portuguesas. E a gente tem a contribuição de diversas etnias indígenas, além dos diversos povos africanos que aqui chegaram e que ajudaram a misturar tudo isso. Então, nós temos franceses, um pouco de holandeses por conta da invasão, espanhóis, nós temos a contribuição dos portugueses, dos africanos, de diversas etnias, indígenas, e ainda a contribuição dos ingleses, porque no século XVIII, por um determinado período da Companhia de Grão-Pará e Maranhão, os ingleses estiveram aqui. E estiveram de forma tão incisiva que até cemitério deles tinha. É o cemitério dos ingleses. Dos ingleses. Que ficava ali em frente à igreja de São Pantaleão. Hoje é uma escola. A escola está em cima do cemitério. Ninguém sabe lá, viu, gente? Então você acha que esses povos, por exemplo, não teriam interesse em fazer um investimento na cidade para fazer o resgate, por exemplo, do Museu Francês no Maranhão, do Museu Espanhol no Maranhão, do Museu Português dos Azulejos, enfim, para criar esse espaço de conversa, né, dentro da esfera da memória?
Quando eu estava na presidência do IFAM, eu consegui iniciar um projeto junto à Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial e com apoio também da Unesco e do BNDES, de fazer o centro de interpretação dos sítios que são patrimônios mundiais. Então, o São Luís vai ganhar, sim, o seu centro de interpretação. E esse centro de interpretação tem o apoio do SEBRAE, junto com o IFAM. E a ideia é que a comunidade ou o turista, ao visitar a cidade, ela primeiro vá ao centro de interpretação, porque lá toda essa história vai ser narrada de forma sensitiva, você vai ter uma vivência. E, então, ao final desta vivência, você vai compreender a alma dessa cidade, como esse patrimônio diverso foi formado, com essa contribuição de todos. E aí você sai para uma visita mais qualificada. Não, maravilhoso. Agora, Kátia, vamos falar qual é o seu sonho, agora cuidando desse patrimônio que é São Luís, tendo todo o conhecimento que você tem do patrimônio da memória nacional. Você está hoje aqui nessa terra cuidando. Qual é o sonho da Kátia em realizar dentro desse trabalho que você vai exercer, já assumiu, e eu estou muito feliz com isso. Qual é o sonho da Kátia em realizar? Olha, tenho vários sonhos, Paulinha, mas assim... Vamos lá. A menina dos meus olhos agora, além da questão dos estacionamentos, da mobilidade no centro, é um projeto que a gente está acarinhando ele junto com a secretária de Educação Municipal, é que nós estamos desenvolvendo um projeto de educação patrimonial para que ele entre transversalmente na disciplina de português em todas as escolas municipais, na quinta, sexta, sétima e oitava série. Ou seja, a gente tem que trabalhar com formação, com educação, com os nossos jovens, porque a proteção do patrimônio, ela primeiro tem que se dar pela pessoa humana. Então, se eu conheço aquele objeto, se eu conheço aquilo, eu vou ter um olhar diferenciado, eu vou querer cuidar. A gente só protege aquilo que a gente ama. Então, eu acho que o esforço maior é trabalhar no sentido da formação dos nossos jovens, para que eles compreendam a importância desse patrimônio, que saiba que é a sua identidade, a sua história, as suas raízes, e, a partir deste sentimento, eles se tornem os protetores, os guardiões desse patrimônio. Com certeza, maravilhoso. Aplausos, minha gente, porque isso é uma coisa que a gente precisa ouvir de um gestor da história e do patrimônio dessa cidade. E eu quero, nesse momento, Kátia, me colocar à disposição, através do nosso programa Algo Mais, da Rádio Nova, de projetos que você venha a realizar, que a gente possa estar trazendo a comunidade, os jovens, as crianças, para essa formação de um conhecimento. Isso me pertence, isso é meu, eu vou cuidar disso porque eu amo. E ter o orgulho também, né? Porque as pessoas, eu acho que falta esse conhecimento do que é essa cidade, né, da beleza da cidade, da história, da memória. Então, eu fico muito feliz. Quem tiver ideias, assim, você tem algum espaço de conversa com a comunidade? Nós temos, a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico está nas redes sociais, tem o Instagram, FUMP, tem também, nós estamos no Facebook, e essa conversa aberta. Agora, a Fundação tem um núcleo gestor do Centro Histórico. Esse núcleo gestor é uma instância de participação. Ele é formado por membros do governo municipal, estadual, mas também de representantes da sociedade, moradores dos bairros. O centro tem 14 bairros. E, então, a gente está conversando muito nesse processo de transparência e de participação coletiva. Agora, a questão da educação, além desse projeto das escolas, nós também estamos desenvolvendo, junto com o SENAI, um programa para jovens em condição de risco social, que a gente está denominando de canteiro escola, ou seja, recuperar fachadas, recuperar pequenos monumentos, recuperar algumas edificações, ensinando a esses jovens que estão em condição de risco social um ofício, seja de pedreiro, alvenaria, de pintura, de esquadrias, marcenaria. Com o mínimo de conhecimento também, né? Exatamente, restauro dos azulejos, enfim, para que a gente possa, eles aprendam um ofício, uma profissão, consiga depois se inserir no mercado e com isso nós estamos recuperando o nosso patrimônio. Ou seja, nossa visão é toda na área de formação, seja com as crianças, seja com os jovens, e também nós vamos, em parceria com o SEBRAE,
a partir do segundo semestre, se Deus quiser, com a vacina, nós já poderemos voltar a conviver de forma normal. E aí nós estamos com um grande projeto para mobilizar São Luís, todo o centro. Lembrando que o centro são 14 bairros, além de um outro projeto que eu quero falar aqui, que é muito bacana, porque o bairro da Liberdade, Fé em Deus, Camboa, e aqui a gente está nele, né? Nós estamos nesse bairro, aqui na Difusora. Ele foi declarado em 2019 um quilombo urbano. É o primeiro quilombo urbano no Brasil. Então, a ideia nossa é fazer, nesses 4 bairros, um inventário nacional das referências culturais desses 4 bairros. Porque com ações. Com ações, com a montagem do centro de referência cultural deles, um portal muito bonito para a entrada, e, principalmente, o inventário, a própria ação de inventariar todas as referências culturais desses 4 bairros, que é tão importante para a compreensão de uma cidade que é multicultural e que tem 4 bairros compostos por um quilombo urbano. Incrível, incrível. E eu, de verdade, fico muito feliz de ouvir isso, né? Eu estou na torcida por você e pelo Maranhão, por São Luís. E, mais uma vez, quero te parabenizar o Eduardo Braz pela escolha. Acho que o Maranhão, finalmente, a gente percebe que tem à frente, né, uma pessoa que tem um conhecimento, uma sensibilidade com a memória, né, desse lugar e ama esse lugar. Então, tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho, tá? Infinitas bênçãos e que você possa realizar os seus sonhos, não é? Fazer dessa estrada que você entrou aqui, porque ao longo da tua vida foi dedicada, não é? São mais de 30 anos, não é isso? É dedicada à memória 40, do Brasil. Na verdade, 39. 39 anos dedicada à memória do Brasil. E agora o universo te proporciona, né, te dá esse presente, que é a cidade de São Luís, para você fazer e desenvolver esse trabalho maravilhoso que você conhece tão bem. Obrigada, eu espero que eu esteja à altura do cargo, mas principalmente que todos saibam que meu coração está completamente comprometido. Maravilhoso. Então, daremos o nosso melhor junto com a minha equipe, que eu tive a sorte e o apoio do prefeito de ter uma equipe, de poder escolher uma equipe muito boa. Parabéns, e que a gente possa ter esses espaços de memória preservados, né, que as pessoas possam usufruir dessa cidade, caminhar por ali, percebendo e sentindo, e com um olhar, não é, sensível a essa história dessa cidade, porque estamos aqui hoje, né, mas a gente vai passar também. E como é importante a gente manter e saber que isso aqui tem uma caminhada, que a gente tem também uma passagem por aqui, não é? Olha, gente, conversei com a minha amiga, presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, Kátia Bogeia, aqui no palco do nosso programa. Muita luz na tua estrada, na tua história, no teu caminho. E parabéns, São Luís, por você estar à frente da nossa memória. Muito obrigada a todos vocês e que a gente receba essa luz aqui de Paulinha, né, que ilumina todos nós e que isso nos dê força para que a gente cumprir a nossa missão. Vamos para cima, conte comigo. Obrigada pela sua presença. Vai com Deus.